Saudações, gente bonita, em Goiás, 15 horas, exatas 15 horas. Fazem 24 graus, está um dia até fresco. Mestre Leider aqui falando. Pessoas, eu gostaria de pedir que vocês assistissem esse videozinho curto. Ele não tem 100 segundos, 1 minuto e meio. E ele mostra uma coisa muito interessante sobre o papel desgastado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Bom, como vocês puderam ver, a coisa toda diz respeito às conversações entre os governos da Síria, Bashar al-Assad, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Isso é muito interessante porque as relações entre al-Assad e Erdogan eram de fato muito ruins, porque basicamente o governo turco, Erdogan, né, vamos dar nome aos bois, tinha planos para o norte da Síria, por uma série de questões. Primeiro porque lá é uma base curda, e os curdos, apesar de se venderem como anarquistas, eles sonham em criar um Kurdistão independente. Então não existe Estado anarquista. Surpreendentemente, esse é o meu nick, né, na outra rede social. Mas isso se deve por fina ironia. Tá, é uma homenagem a outra pessoa que eu gostei muito. Oi, Júlia, espero que você esteja bem aí no céu. Mas mais do que isso, representa uma ironia fina, porque não existe Estado anarquista, certo? Então, essa conversa de, os anarquistas curdos, mas como assim anarquista curdo? Vocês querem a Constituição do Estado Nacional? Não faz nenhum sentido, sabe? Nenhum sentido. Mas, enfim, os anarquistas curdos, né, supostamente, estão lutando pela independência daquele território. Com o apoio, adivinha de quem? Sim, dos Estados Unidos e do Estado ilegítimo. Então eu não preciso dizer mais nada, né, gente? Nós aqui sabemos de geopolítica o suficiente para saber o que significa ter o apoio dos Estados Unidos e do Estado ilegítimo, ainda mais no Oriente Médio. Perfeito? Eles não estão combatendo para conseguir a independência do povo curdo. Estão, como a gente já disse, denunciou várias vezes, roubando recursos do Estado e do povo sírio. É isso que eles estão fazendo, já disse isso várias vezes. Eles são ladrões, estão roubando petróleo da Síria, no noroeste, norte e nordeste do país. São áreas ocupadas por turcos e norte-americanos. O que está acontecendo? As áreas de ocupação turca ficam a noroeste, certo? Em torno de Idlib. As áreas de ocupação curda ficam no norte, em Afrin. E as áreas de ocupação americana ficam a leste do Eufrates, região ao leste do Eufrates. Então, esses três países ocupam 3 porções distintas do território sírio. Novamente, os turcos ocupam o noroeste, a região em torno de Idlib. Os curdos ocupam o norte, a região de Afrin, e os estadunidenses ocupam o nordeste, as áreas a leste do rio Eufrates. Essa é a situação real do terreno agora. O que está acontecendo? Dessas 3 áreas, só uma de fato é populosa e povoada. Idlib hoje, por conta da guerra e tudo mais, é uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes. É a meca do terrorismo salafita. Perdão, salafita é um termo palha, né? O terrorista wahhabita, que o salafismo é a versão dominante do sunismo no reino da Arábia Saudita. O wahhabismo é um movimento supostamente islâmico, mas terrorista de inspiração americano-israelense. São duas coisas bem distintas. Embora pareça a mesma coisa,
Os wahhabitas são uma coisa, os salafitas são outras. Os wahhabitas se dizem salafitas, se dizem sunitas, se dizem muçulmanos, mas são takfiris. Da mesma forma que os evangélicos neopentecostais da teologia da prosperidade se dizem cristãos, mas evidentemente não são. É uma seita davídica, herética, certo? Não tem nada a ver com o cristianismo. Assim como o sionismo não tem nada a ver com o judaísmo. O wahhabismo não tem nada a ver nem com o salafismo e muito menos com o islamismo. São movimentos criados por vocês sabem quem, né? Para criar caos. Para levar o caos onde quer que ele se instale. De toda forma, a questão aqui é a seguinte. Essa área noroeste, que estava, no certo sentido, sob ocupação turca, ela está sendo desocupada. Certo? Ela está sendo desocupada, inacreditavelmente. Conversas entre a Síria e a Turquia têm acontecido. Essas conversas têm acontecido e têm levado a resultados muito interessantes. A lenta, problemática, mas contínua desocupação do noroeste sírio por parte das forças turcas, que inclusive já se retiraram de algumas cidades. Em outros vídeos nós comentamos sobre isso, comentamos por alto, porque inclusive quando a gente comentou, a gente não tinha certeza do fato. Nenhum grande meio tinha publicado. Bom, e alguém pode perguntar, bom, mas o Decredo é um grande meio? É. Deixa o mestre Leider explicar com calma. O Decredo é um grande meio de comunicação por alguns motivos. O principal deles é que por alguma razão estranha, que eu nem imagino porque as posições do Decredo sempre correspondem às posições da coroa reinante no reino da Arábia Saudita. Não entendo, não sei o motivo, mas existe uma concordância muito grande entre as convicções e interesses de Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud e o Decredo. É coincidência, certamente, né? Coincidência que essas posições de ambos sempre coincidem. Então, por causa dessa concordância totalmente aleatória e sem nenhuma razão aparente entre as posições do reino da Arábia Saudita e do Decreto, a gente sempre, isso é batata. O Decreto nunca publica nada que contraponha, que desgoste o reino. Nunca publica nada, certo? Então, se está no Decreto, provavelmente uma pequena chance, lá 99,9%, de haver a anuência, a concordância, nem que seja tácita, do reino da Arábia Saudita. Ou seja, não é só a notícia, é o que noticiar significa. O que significa o Decreto ter noticiado isso? Qual foi o tom da reportagem? O tom da reportagem era muito crítico às posições norte-americanas, certo? Eu deixei, do jeito que eu deixei, tá muito fácil vocês encontrarem no grande Google, né? O buscador excelente da empresa Alphabet. Parabéns, Alphabet, né? Por ter esse grande buscador. Coincidentemente, a Alphabet também é dona do YouTube, né? Olá, YouTube, obrigado por diminuir o boicote contra mim. Mas de toda forma, acho que a questão aqui é que se está no Decreto, o reino concorda. Entenderam? Apareceu no Decreto? Uau! O reino concorda. Tranquilo? Qual que é o tom? Isso é tão importante quanto apareceu no Decreto. O tom é levemente irônico e claramente crítico, ácido às posições dos Estados Unidos. E denunciam, sem muita necessidade
vamos colocar assim, capacidade hermenêutica ou semiótica por parte do leitor, e denunciam a cooperação entre curdos norte-americanos, certo? Entre os curdos e os norte-americanos. Então, se essa cooperação entre curdos e os norte-americanos, ainda que de maneira sutil, está sendo denunciada numa publicação que não tem nenhuma relação, sabe? Mas que coincidentemente sempre está de acordo com as posições da monarquia saudita, então isso significa muita coisa. Significa que, num certo sentido, a monarquia está desgostosa com essa relação Estados Unidos, curdos e implicitamente Israel. Ela está desgostosa. Isso significa que a monarquia está referendando sutilmente, como é próprio dela, está referendando as conversas, não vou dizer aliança, né? As conversações. Ah, meu Deus do céu, olha só. Ah, gente, os hangars produziram. Só que tem ao menos algum no chão. Não, eles são sempre muito altos. Os baixos são apanhados. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ah, não, caiu um aqui. Não vou poder mostrar ali, ó. Tá vendo? Aqui são hangars. Hangars. É uma frutinha. Aqui tem um, vamos torcer para ele não estar bichado. Eu não digo para eu comer, pelo menos vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês viram essas bagas, né? Dentro dessa baga tá o fruto do engazeiro. Normalmente o hangar, socorro, é uma planta que cresce melhor em terrenos úmidos. Aqui, ó. Ela tem esse fruto. É docinho, peraí, deixa eu ver se ele tá bom. Docinho. Fazia uns 10 anos que eu não comia isso. O mangá é uma excelente planta, porque ela atrai animais, principalmente aves, protege o solo de beirada de rios, charcos, lagoas, impedindo a erosão. Não vou dizer que seja uma fonte de açúcares, mas principalmente quando a gente é jovem, as papilas gustativas são mais delicadas, cheias de curiosidade e vigor. O mangá é muito bom. Quando a gente é mais velho, incrivelmente é mais fácil se encantar com o ligeiro amargor dessa semente verde. Mas é bom experimentar o mangá depois de tanto tempo. Ele existe no Brasil inteiro, nas mais variadas formas e espécies. E aquele pé ali em particular foi plantado. Como eu já disse várias vezes, eu lembro de cada uma dessas árvores ter sido plantada quando eu ainda estudava na escola agrícola. E lá se vão 35 anos. Então aquelas árvores têm quase todas, não, todas a mesma idade. Elas foram plantadas mudas de 1 ano, então elas têm todas 36 anos. Todas aquelas árvores ali, ó, todas elas têm 36 anos. Incrível, né? O tempo passa. E é por isso que é interessante plantar árvores. Mas vamos voltar. Primeiro, já que desviamos um pouco do assunto, vamos colocar os nossos intervalos comerciais, né? E depois a gente volta ao assunto da coisa toda entre curdos, árabes e turcos no Oriente Médio.
voltamos, como a gente disse, a coisa toda entre curdos, turcos, árabes e norte-americanos no Oriente Médio. Essa posição, as posições diplomáticas da Arábia Saudita são quase sempre muito sutis. Afinal de contas, gente, deixa eu explicar para vocês. A monarquia é uma monarquia. E nós não estamos falando de alguém como o outro lado. Né? Inclusive o rei da Inglaterra, príncipe de Gales, ex-príncipe de Gales, rei da Inglaterra, ele é descendente do profeta. Ele é um saída, eu não sei se vocês sabiam, ele é um saída. Ele é descendente do profeta. Tecnicamente ele é um saída. Saída é o nome que se dá aos descendentes do profeta. Coisa que o rei da Arábia Saudita não é. Mas a família real saudita é muito mais antiga do que a britânica. Vou falar, mas o reino da Arábia Saudita começou no século XX, sim. Mas a família Saúde é muito mais antiga do que o reino. O novo é o fato deles terem se tornado a família real. Mas a família em si é muito antiga. E tem laços com beduínos? Sim. Sim, com tribos do deserto. São pessoas muito dignas. Então, o rei da Arábia Saudita, ou pelo menos o príncipe, é um homem muito culto, muito estudado, muito sofisticado. Você nunca vai ver ele nervoso, dando faniquitos, dando ataques, mandando desenhar quadros de gosto muito duvidoso de si mesmo. Certo? Ele é alguém nobre, no amplo sentido da expressão. Enfim, então, a monarquia saudita, ela atua de forma muito decidida, certo? É importante deixar isso claro. A atuação dela é muito decidida. Sua Alteza, embora seja um homem provido de grande magnanimidade, não é conhecido por ser um homem paciente. E também é conhecido aí por fazer o que precisa ser feito. Quando ele não pode fazer, porque, aí ele tem funcionários que sabem o que tem que ser feito e que fazem o que precisa ser feito. Então, é um país onde aquele tipo de prostituição mais bem paga pelo Ocidente, a dissidência não prospera muito. A vida de um dissidente na Arábia Saudita tende a ser muito breve. Sabe, é uma existência muito breve. E algumas pessoas já puderam demonstrar isso de maneira muito enfática. Inclusive para alertar futuros que tentem a mesma profissão. O islamismo, ele não concorda com a prostituição. E a dissidência, muitas vezes, é uma forma velada de prostituição, Você está traindo o seu país em troca de dinheiro, de promessas, de ganho pessoal. Então, o entendimento saudita sobre dissidência, ele como é que eu explico? Ele é muito pio. Isso explica o que aconteceu com o Khashoggi, o tal jornalista saudita, que ao que tudo indica, estava planejando fazer parte de uma revolução colorida no reino da Arábia Saudita. Os sonhos dele viraram picadinho, de maneira muito literal. Então, assim, é claro que o rei não tem nada a ver com isso, nenhum príncipe. Mas funcionários zelosos, ao que tudo indica, estão envolvidos nesse processo, Que é claro que uma pessoa como um príncipe não pode ter controle sobre tudo o que acontece no país de 36 milhões de habitantes. Então ele confia em alguns funcionários às vezes mais zelosos do que o próprio rei. Eu creio que é quase a obrigação de um bom funcionário ser mais zeloso do que o próprio rei,
impedir que a sujeira chegue nas mãos do rei. Então eles resolveram como acharam que deveriam resolver. Não é uma coisa assim, certo, mas resolveram. Então acusa-se Sua Alteza Real de estar envolvido no que aconteceu com o Khashoggi, mas eu não creio, né? Que alguns funcionários se exaltaram no zelo com o trato das coisas da realeza, boa, isso é inequívoco. Há provas substanciais disso. Isso é uma coisa. Outra diferente é o próprio príncipe estar envolvido nessa questão. Mas o que eu quero dizer aqui, o fato que é importante a gente destacar aqui, é que Sua Alteza Real, ao longo dos anos, se cercou de pessoas muito leais. E, inclusive, não só ele ou a família real. A santidade do cargo, né, gente? Porque a gente não pode esquecer disso. Maktub, tudo está escrito. Considere que ele é o guardião das 2 mesquitas sagradas e queira Deus, o clemente e misericordioso, que um dia seja das 3. Então ele tem um dever com a fé muito grande. Assim como o Papa é o guardião do cristianismo, os protestantes gostam ou não, isso aí é um problema dos infiéis. Sua Alteza Real, sendo guardião de 2 e futuramente das 3 mesquitas sagradas, é o guardião da fé. É claro que os nossos irmãos xiitas discordam disso em alguns pontos, o que é um direito deles, mas o fato é que pelo menos considerar que ele é uma das grandes lideranças, a maior, não diria única, mas a maior liderança dos 2 bilhões de muçulmanos, isso é indiscutível. Certo? Ele é o líder. Não digo supremo, porque os xiitas têm outra visão das coisas, os ibadistas também, certo? Mas ele é o grande líder dos 2 bilhões de muçulmanos do mundo. E isso torna-o responsáveis pelo da mesma fé. Torna ele responsável como guardião do Islã e da Ummah, que é o conjunto das nações muçulmanas do mundo. Então a devoção à Sua Alteza Real não passa só do fato de ele ser rei. Não, a devoção da família real é, de certa forma, pelo menos um aspecto sunita, uma devoção aos valores mais sagrados do islamismo, particularmente sunita, graças às obrigações que ele tem. E se ele tem essas obrigações, na convicção dos meus irmãos muçulmanos, eu sou católico e a gente acredita no mesmo Deus, então é um dever sagrado. Nós consideramos católico, eu sou Papa, um representante legítimo da autoridade dada por Nosso Senhor aos cristãos do mundo. Outros discordam, mas como católico eu concordo. Então é uma relação de Sua Alteza Real com o Islã é muito parecida. Só que ele não é somente o líder espiritual, certo? Ele também é um líder secular de um país muito importante. Então ele não se torna apenas grande líder da Ummah, o grande líder do Islã, ele é um grande líder árabe, certo? E nesse sentido, que eu estou explicando com muito cuidado, um site como The Cradle é uma coisa que todo mundo que quer de fato entender o que acontece no Oriente Médio deve ler, de verdade. Você quer entender o que está acontecendo no Oriente Médio? Vá no canal Arte da Terra e ouça Mestre Leider. Isso ajuda, claro, isso é importante. Mas não dá para você entender. Você pode entender tudo sem nos ouvir. O que não dá é compreender tudo sem ler o The Cradle. Não é que o The Cradle seja o site saudita, não, por favor, não é. Só que existe essa concordância muito grande entre as posições de Sua Alteza e do The Cradle. Então, para você entender, esquece o que eles falam da Arábia Saudita,
Eles falam, com todo respeito, muita merda a respeito da Arábia Saudita. Ah, trai os árabes, trai os muçulmanos, não está intervindo, né? E não só os infiéis. Não só os infiéis. Nossos irmãos xiitas, às vezes, eles se empolgam, né? E também falam coisas desabonadoras de Sua Alteza Real e da Arábia Saudita. Mas o fato, gente, que a prova que essas desabonações e principalmente essas calúnias são falsas, é só vocês fazerem a seguinte conta. Quando estava em guerra com... Opa! Ah, socorro, achei. Oba, adoro quando chega a estação das amoras. Inclusive, eu quero muito levar amoras por esse penhasco. Então, assim, tinha umas mocinhas ali querendo saber uma coisa. O fato é que alguns noticiosos são mais importantes do que os outros. Por exemplo, o Irã, você tem as agências oficiais. IRNA, nossa, muito boa. A IRNA é oficial. A da Guarda Revolucionária é a SPAN TV. Porque a IRNA é oficial do governo. A da Guarda Revolucionária é a SPAN TV. SPAN com H. H-I-S-P-A-N. É a SPAN. Mas aquela onde há mais liberdade, digamos, é aquela que você tem uma interpretação oficiosa iraniana dos fatos, é a Press TV. P-R-E-S-S TV. A Press TV é que você tem, digamos, a opinião liberal, oficiosa do Estado iraniano sobre as coisas. Então, cada agência que você vê, são 3, elas, ainda que mostrem a mesma coisa, mostram sobre óticas diferentes. Então, se você quer entender o Irã, siga as 3. Vou repetir, a SPAN TV é a da Guarda Revolucionária. A IRNA é oficial. E a Press TV é oficiosa. Da mesma forma na Arábia Saudita. A Al Arábia é a rede oficial. O Decredo. Como é que eu explico o Decredo? O Decredo é um site que, por coincidência, sempre tem discussões um pouco mais audaciosas, mas nunca em discordância com a posição de Sua Majestade. Então é claro que ver a Al Arábia é importante. Nossa, porque é oficial, né? Mas ler o Decredo, eu acho que é mais importante ainda, porque é oficiosa, né? Fala coisas que não convém a Al Arábia dizer, certo? Mas que de alguma forma precisam ser sabidas, precisam ser conhecidas. Então, não leia a opinião de CNN, de BBC, sabe, de Fox, dessas coisas, nem da como é que é o nome daquela Qatar, aquela emissora Qatar, Al Jazeera. Porque o Qatar, ele não é necessariamente o melhor amigo da Arábia Saudita, nem muito menos o melhor amigo do Irã. Então as posições da Al Jazeera, elas não são necessariamente né? Então, complicada, né? Al Jazeera conectada ao Qatar, Qatar muito conectado ao Ocidente, aos Estados Unidos, mas não deixa de ser uma posição. Só significa que você deve ver o que está acontecendo na Al Jazeera com, eu não digo reservas, com cuidado. Pensa o seguinte, a sede do, qual que é o espanhol para nunca? Qual que é aquela palavra em espanhol para nunca?
A sede deles era no Catar. Catar é quem mais financia. Então, se você quer ver coisas relativas àquele grupo, que adota o nome da palavra espanhola para nunca, Al Jazeera é ótima. Mas só para isso. Para outras coisas, é sempre a posição do Catar, que eventualmente é sauditofóbica e muitas vezes é iranofóbica. Então, você tem que ler o que os meios de comunicação da região dizem. Sabe, buscar a interpretação ocidental aqui, essa é bobagem, camarada. Vá na fonte, beba na fonte. E é nesse sentido de beber na fonte que a gente pode dizer o seguinte: está acontecendo realmente alguma coisa na fronteira entre a Turquia e a Síria. Ao que tudo indica, isso reflete uma nova posição oficial dos governos da Turquia e da Síria. E há uma disposição dos dois, não apenas em conversar, mas em colaborar, e eu digo mais, em cooperar entre si para resolver o problema da ocupação ilegítima de Idlib e que os turcos voltem em paz para o próprio país. Isso é muito grande. Isso é muito grande, porque se os turcos se retirarem de Idlib, um ninho de terroristas, bom, os terroristas, incluindo os curdos, vocês viram na reportagem, eles vão ficar numa posição muito desagradável. Mais do que isso, numa posição insustentável. Eles vão ter que voltar para o buraco do inferno de onde eles saíram. Porque não dá para ter paz entre a Turquia e Síria e haver manutenção do tal exército árabe sírio, que a própria reportagem do Decreto denunciou como ponta de lança dos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então não dá para esses caras permanecerem em Idlib. Idlib? Opa, pamonha, gente. Nossa, tomara que eu pego. Ah lá, gente, dei sorte. Peraí, tomara que ele tenha me visto. Acho que viu. Peraí, gente, só um momento. A análise geopolítica às vezes não combina com comprar pamonha, mas dei sorte. Peraí. Gente, eu ganhei uns Pix. É claro que a maior parte eu tô guardando para mim ir pro Espinhaço e voltar, né? Só que, enfim. Cortaram minha energia. Peraí. Cortaram minha energia. E eu nem recebi o aviso de corte. Bom, vamos ver o que eu faço agora, né? HTTPS. Ó, a gente conseguiu. Estou bem perto do escritório da Equatorial. Vou ver se ainda pega aberto para tentar apagar. Não sei se religa hoje. Deixa eu tentar explicar. Peraí que tá perigoso. Acontece o seguinte: eu não recebi notificação que estava tão atrasado assim. E eu tô tentando juntar o dinheiro para ir em Ouro Preto e voltar. Eu pago o meu e do meu irmão. Então eu tava juntando dinheiro para isso. Falei, ó, quando eu sabia que tava atrasado, eu pensei, aguenta até eu chegar, né? Quando eu chegar, eu consigo pagar. Porque aí eu dou um jeito. O problema é que não deu prazo, eles cortaram antes de eu ir. Aí, seja o que Deus quiser, vamos ver se a gente consegue resolver. Chegando nessa pracinha aqui, aí eu posso explicar o que aconteceu com mais calma. Refletir sobre. Primeiro, fecha às 16 horas. Eu cheguei 15h59 e consegui resolver. Qual que é a questão? Eu tinha duas faturas em atraso, só que uma delas venceu dia 2, hoje é dia 4. Falei, gente, eles não vão cortar por causa de um mês, mas cortaram. A verdade é que cortaram aqui, ó. Tinha duas faturas em atraso, as duas foram juntos R$244,12. Então o que aconteceu? Eu calculei que normalmente eles esperam, sei lá, uns 45 dias, de toda forma eles sempre mandam um aviso de corte. Só que não tinha aviso nenhum de corte. Então eu falei, não, dá tranquilo, né? Eu vou pro Espinhaço,
Quando eu voltar terça-feira, eu pago atrasado e depois consigo pagar a do mês atual. Só que o resultado, não mandaram aviso de corte e cortaram. E para você religar, você tem que pagar as duas, né? Você tem que pagar as duas, foi o que eu fiz. Tive que pagar as duas. A sorte é que eu já comprei a passagem de ida para mim e para o meu irmão. Então, eu vou conseguir, na graça de Deus, chegar em Ouro Preto. Então eu não é o tipo de coisa que acontece, né? Não foi uma tragédia. Agora, é claro que a minha vida não ficou mais fácil por causa disso, mas está pago, então isso é o que importa. Evidentemente, hoje não vai ter como ter live, porque são 16 horas, acho que 20 minutos, e eles não vão religar hoje, né? Passar a noite sem energia, só vão religar amanhã, então não tem como ter live e também não vai ter como ter vídeo de manhã, porque a bateria que tem no celular é a suficiente para eu terminar o vídeo e enviar. E eu vou ter que usar os meus dados, torcer para eles darem, que né, os dados também vão acabar. Para enviar um vídeo longo, gasto os dados tudo, porque sem energia não tem internet. Mas não deixa de ser interessante para demonstrar a tese da falta que a energia faz e o quanto a estratégia russa e também do extra-resistência, que está começando a ser construída, mas que certamente vai imitar a estratégia russa, de eliminar a energia do oponente, debilita de maneira irrecuperável. Certo? Então, é interessante, demonstra o ponto. A vida sem energia é muito difícil. Fica sem água, eu não vou ficar sem, porque evidentemente minha caixa d'água, graças a Deus, está cheia. Mas se fosse uma cidade, eu estaria numa situação muito ruim. Sem energia, sem internet e sem água, sem comunicação. Como felizmente essa é uma casa, né, tranquilo, resolve. Demonstra o quanto a estratégia russa é inteligente. Mas eu tenho que terminar a live, o vídeo, porque senão meus dados não dão, nem minha energia dá para me terminar de enviar. A questão é a seguinte, nós estávamos falando das conversações de paz entre turcos e sírios. Quem mediou? Bom, os sírios são aliados dos iranianos. Os turcos não são aliados de ninguém, mas alguém deve ter intermediado. Vocês devem ter visto a notícia, eu até postei na outra rede social, que a Turquia finalmente voltou a comprar petróleo do Irã. O que o Irã disse que só aconteceria quando a Turquia deixasse de negociar com o Estado ilegítimo. Ou seja, a Turquia deixou de negociar com o Estado ilegítimo, está negociando com o Irã. Foda-se sanções, foda-se a posição de Israel e dos Estados Unidos. Então a Turquia se aproximou do Irã. Ato contínuo, coincidentemente, a Turquia começa a se retirar da Síria. E ato seguinte, o Decreto comenta com um tom bastante ácido que os curdos lá não são nada mais que um fator de instabilidade e um fantoche dos Estados Unidos da América. Então está acontecendo muita coisa. É evidente que está acontecendo muita coisa naquela região. Ia ser o tema da live, só que a energia não tem live, né, gente, infelizmente. Mas até amanhã já vai ter recortado, amanhã a gente fala sobre isso, né? Eu vou tentar ir na minha mãe amanhã bem cedo, aí eu carrego o celular e a gente faz qualquer coisa para comentar sobre isso, certo? De toda forma, eu acho que fica muito bem demonstrado o grau de avanço nas comunicações e nas relações de todo o Oriente Médio. A desestadunização, a desisraelização das relações políticas entre as nações do Oriente Médio. Os Estados Unidos definitivamente cada vez mais são carta fora do baralho. Os povos do Oriente Médio, árabes, turcos, persas, têm se mostrado amplamente capazes
de conversar. Ah, uma coruja buraqueira. Que gracinha. Olha que mimo. Mostrado amplamente capaz de resolver as próprias diferenças. Tirando Israel, os Estados Unidos, o Reino Unido e o cachorrinho fraudiqueiro deles, a Jordânia, das negociações. Tira esse povo, eles não tem nada a ver conosco, eles nem são daqui, né? A Jordânia foi um país inventado pelo Reino Unido. O Estado legítimo é ilegítimo, é uma colônia de europeus orientais no Oriente Médio, não tem nada a ver com isso aqui. Os Estados Unidos não tem nada a ver com isso aqui, a Inglaterra não tem. Gente, a Inglaterra hoje, de verdade, é uma coisa que eu ia falar na live, mas a Inglaterra hoje tem, acho que 5 navios, umas 3 dúzias de tanque, e o exército deles não é que ocupa o campo, não. Mal ocupa as arquibancadas de Wembley, sabe? É um gato banguela se pousando de leão. Então o Ocidente já era. E esse mundo multimodal está se mostrando cada vez mais capaz de resolver os problemas deles próprios simplesmente conversando. Basta retirar o Ocidente da jogada. Basta retirar o Ocidente da jogada. O Ocidente é um fator de desestabilização. O Ocidente só quer guerra, só leva caos. Com eles lá, não tem paz. O obstáculo para a paz não é o eixo da resistência, o obstáculo para a paz não é a Turquia, igual você vê os cachorrinhos fraudiqueiros otanistas, ai, o Erdogan, blá 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 blá. Não é Sua Alteza, ai, Bin Salman, blá 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 blá. Esquece toda essa porcaria. O obstáculo da paz sempre foram os países do Ocidente, as 3 cabeças, certo? Os Estados Unidos, a Europa, o Reino Unido, a Inglaterra e Israel. Esses são os obstáculos da paz. Tira eles da conversa e a paz acontece. É sobre isso, gente. É sobre isso. Eu vou encerrar agora porque, né? Senão fica grande demais. Meus dados não são capazes de enviar e nem minha bateria dá conta. Até amanhã, na graça de Deus Pai. Muito obrigado a todos vocês.